E aí, meu povo, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 6º episódio do Quero Pra Viagem Podcast. Comecei esse episódio assim animadinho, mas na verdade o assunto que eu tenho com vocês hoje é sério, é um assunto tenso, então vamos dar aqui o devido tom às coisas. Eu hoje não formulei nenhum roteiro, eu acho que a conversa que eu quero ter com vocês hoje é uma conversa muito pessoal, realmente, então assim, eu nem quis fazer roteiro, eu nem quis me preparar muito, só dei o play aqui e vou gravar o que eu tô querendo falar com vocês. Na semana passada eu comentei rapidamente sobre a questão do coronavírus, né, o Covid-19, que tá aí se alastrando pelo mundo inteiro. A minha intenção não era falar mais sobre isso, porque eu acho que a gente tem plataformas especializadas para falar sobre isso, pessoas especializadas, mas dada a situação que apareceu para mim essa semana, vamos ter que falar sobre coronavírus hoje. Como falei do episódio anterior, até a semana passada, essa questão do coronavírus e desse surto todo não estava atrapalhando em nada o meu plano de mudar para Chicago. Porém, o que aconteceu foi que nessa segunda-feira, a primeira coisa que eu fiz no meu trabalho foi receber uma ligação da minha gerente do RH para falar sobre essa viagem, para falar sobre todo o meu plano de realocação, e foi um pouco frustrante. Assim, eu digo frustrante, mas agora que já fazem 2 dias que passou tudo, eu já tô mais calmo, então dá pra eu falar aqui com um pouquinho mais de tranquilidade e fazer vocês entenderem o que tá acontecendo. Sim, gente, eu não vou me mudar amanhã para Chicago. Então, no caso, no momento em que você está escutando esse podcast, eu deveria estar a caminho do aeroporto, mas eu não estarei. Tenho que confessar que eu fiquei super triste, eu fiquei frustrado, eu fiquei nervoso, eu fiquei com raiva, porque na hora que a gente recebe uma notícia desse tipo, a gente fica meio estranho mesmo. A gerente do RH me ligou aqui na segunda-feira pela manhã e ela foi bem direta, ela já me falou que tinha me ligado pra gente poder adiar a minha viagem, né, adiar a minha ida pra Chicago, porque simplesmente não é seguro que eu vá nesse momento. E aí quando eu falo que não é seguro, tem algumas coisas que a gente tem que considerar nesse meu processo aí de relocação para vocês entenderem o motivo dessa decisão da empresa e também o porquê de eu ter concordado plenamente com o que eles me falaram. Até a semana passada, aqui no Brasil, a gente ainda estava meio que tentando entender direito o que estava acontecendo, a gente já sabia que na China, na Itália e alguns outros países a situação estava bem séria, mas por enquanto aqui tudo estava funcionando quase que normalmente. Vocês sabem melhor do que eu também, né? Porque todo mundo estava no mesmo país. Só que de sexta-feira para cá as coisas mudaram muito. O número de casos no Brasil tem crescido exponencialmente. O número de casos nos Estados Unidos está do mesmo jeito. Então, assim, algumas medidas estão sendo tomadas pelos governos. Essas medidas estão afetando diversos setores, né? Então, tem escolas que já pararam de ter aula, pessoas já estão trabalhando de casa, como eu, por exemplo, e também outras empresas, né, outros tipos de serviços estão começando a parar ou já pararam. Hoje, inclusive, saiu a notícia aí de que o governo do estado de São Paulo pediu para que os shoppings e academias também fechem a partir da próxima semana até o dia 31 de abril. Então, assim, tá movimentando o mundo inteiro de todas as formas. Eu não preciso ficar falando muito sobre isso aqui, porque, enfim, eu espero que todo mundo esteja super informado sobre isso. Se não estiverem, por favor, se informem, lavem as mãos, fiquem em casa, usem álcool em gel. Então eu vou aqui focar mais nessa minha notícia e no que está acontecendo na minha cabeça, principalmente, porque foi impactante. Sendo assim, vou explicar para vocês um pouquinho melhor por que a empresa tomou essa decisão. Na cidade de Chicago, segundo a Ivone, né, que a nossa gerente de RH me falou, alguns departamentos do governo já estão fechando as portas. As pessoas não estão mais trabalhando. E o que isso significa para mim? Assim que eu chegasse lá, eu ia precisar tirar o que eles chamam de Social Security Number, que é tipo como se fosse o nosso CPF aqui do Brasil. Com ele, eu seria capaz de abrir uma conta bancária e também dar entrada no meu seguro de saúde, né? Então, assim, eu seria pago pela empresa e teria um plano de saúde para me cobrir. Mas se esse departamento principal, que emite o Social Security Number, não está funcionando, eu não tinha como fazer nada. Eu não ia ter como ter esse documento, eu não ia ter como ter uma conta bancária, eu não ia ter como ter um seguro de saúde. Então, assim, não tem como eu me mudar nessas condições, porque, assim, temos um vírus aí se espalhando rapidamente e eu vou chegar no lugar sem plano de saúde. Não existe essa possibilidade. Então, pensando na minha segurança, na segurança das pessoas que estão à minha volta e também na segurança da empresa, né, dos meus colegas de trabalho, foi decidido que minha viagem será adiada e, por enquanto, não temos previsão de data. A gente realmente vai ter que esperar aí o coronavírus dar uma baixada na bola, né, dar uma trégua. Para isso, é importante que a gente siga as instruções que estão sendo passadas pelo governo ou pelas instituições responsáveis, né, os órgãos de saúde, digo. E uma delas é ficar em casa, né? Eu assim, pra mim é super difícil ficar em casa, porque quem me conhece melhor sabe que eu sou super roaceiro, mas é uma medida que protege não só a gente, mas as outras pessoas, né? Principalmente os idosos, que são um grupo de risco, pessoas com doenças crônicas, enfim, tudo aquilo que a gente já ouviu. Então, a empresa tomou essa medida, praticamente já tá todo mundo trabalhando de casa. Aqui no Brasil, todas as pessoas já estão trabalhando de casa, eu sou um
deles. E com isso a empresa está tomando várias medidas, né? Então todo tipo de viagem, todo e qualquer tipo de viagem relacionada à empresa não está sendo permitida. Está todo mundo sem poder viajar, independente do assunto e do caso. Então não seria diferente comigo. Como eu falei para vocês, assim que ela me deu a notícia, me deu raiva, me deu frustração, me deu 1000 pensamentos na cabeça, porque os meus últimos meses foi me organizando para esse momento. Então, assim, vocês podem imaginar a frustração que dá, mas ao mesmo tempo eu não quero também aqui, enfim, fazer o ai, nossa, meu Deus, como a minha vida é ruim, que pena de mim e tudo. Foi só um sentimento da hora, porque eu tenho muita expectativa em cima dessa viagem, é um sonho que eu tô realizando, então assim, eu tava preparado para ir embora, mas infelizmente esse fator externo tá impactando na viagem. Além disso, eu tinha também a questão do meu apartamento, que eu já falei que eu vou entregar, já tenho os meus móveis e alguns eletrodomésticos que eu já vendi, então assim, eu tinha que renegociar tudo isso, além de ter que enviar um e-mail para a empresa que estava me assessorando, né, com a parte da mudança, para eles cancelarem o contrato de aluguel que já estava feito, para eles cancelarem minha passagem, que já estava também comprada. É toda uma sequência de inconvenientes que eu sei que são necessários para esse momento, tá, gente? Como eu já falei outra vez, eu não tô aqui para chorar as pitangas nem nada, eu só tô aqui realmente para explicar para vocês que fatores externos, como eu falei semana passada, influenciam também no processo de mudança e a gente tem que lidar com eles, não tem jeito, é uma questão global, não é comigo, não é com a Guedes, não é com meus amigos, com a minha família, é uma questão que está englobando todo mundo. Então, assim como todo mundo, eu estou tendo consciência de que isso está acontecendo, mas que é uma medida provisória, a gente tem sim que tomar esse tipo de medida, a gente tem que se isolar um pouco nesse momento para que num futuro próximo a gente possa voltar à normalidade e a nossa vida ser tocada do jeito que a gente sempre fez. O que mais falar sobre essa parte aí, né, do coronavírus ter impactado nas coisas que eu tô fazendo ultimamente, principalmente na minha mudança e tudo mais. O meu casamento ele continua marcado para amanhã com Milton, então o cartório já entrou em contato com a gente para dizer que eles vão fazer a celebração, mas que eles não querem que a gente leve ninguém para o local. Logo, iremos só eu e Milton e as nossas duas testemunhas. Nem minha mãe, que veio essa semana para me visitar e se despedir de mim, vai poder ir lá. Então faremos nossa celebração amanhã e vamos ter que esperar um pouco para fazer a celebração com todo mundo, mas a nossa união será selada amanhã. Esse plano não foi adiado, nem foi cancelado. Mas outra coisa também dos nossos planos que foi afetado por esse surto do coronavírus é a questão do visto de Milton. O consulado americano divulgou essa semana que eles estão parando a emissão dos vistos por tempo indeterminado até que toda essa situação passe. Então, mesmo que a gente case amanhã, Milton não vai poder já dar entrada no visto dele imediatamente porque o consulado não está trabalhando, não está emitindo esses vistos. Repito que é uma situação completamente aceitável, completamente compreensível, mas, mais uma vez, explicando aqui para vocês as coisas que estão sendo afetadas na minha vida e no meu processo de mudança para os Estados Unidos por causa dessa questão do Covid-19. Um outro ponto também que a Ivone falou comigo é sobre a questão dos supermercados. Eu acho que vocês têm acompanhado aí nas mídias sociais, na TV e em outros canais, como que tá a questão dos supermercados lá fora. E aqui no Brasil já tá começando também, tá, gente? Eles estão começando a ficar sem determinados mantimentos relacionados à higiene pessoal, limpeza, o papel higiênico que... Gente, desculpa, até agora eu não entendi qual é o surto do papel higiênico, porque o negócio nem dá diarreia praticamente. Então era uma outra coisa que estava sendo considerada, porque não dá para eu chegar em Chicago e eu não ter acesso à documentação, a plano de saúde e principalmente à alimentação, à higiene. Eu ia ficar completamente desprotegido, ia ficar completamente dentro de um furacão, sem entender nada, sem saber para onde eu ia. Como todo mundo lá na empresa em Chicago já está trabalhando de casa, também ninguém ia sair para me ajudar, porque a ordem é que todo mundo fique em casa, repito, e todo mundo trabalho de casa. Então, assim, realmente não dá, não tem como, não tem o que fazer. O que a gente pode fazer agora é realmente esperar, fazer a nossa parte, e aí, daqui a pouquinho, eu tô indo para Chicago, com certeza. Não tem um prazo certo, não sei quando vou. Ela me falou algumas semanas, me pediu para esperar algumas semanas. Isso pode ser em abril, isso pode ser em maio, isso pode ser em junho. A questão boa é que eu estou preparado para ir embora, então a hora que ela me disser que eu tenho que ir, eu posso ir. O importante é que o processo não foi cancelado, ela fez questão de me dizer isso várias vezes. Eu vou sim me mudar para Chicago, mas agora temos que esperar aí essa outra situação ser resolvida para que eu possa resolver a minha. E é isso, gente, eu não quero falar muito essa semana, eu ainda estou um pouco digerindo essa situação.
situação. Eu entendo a importância dela. Eu também tô com vocês para passarmos por isso todos juntos. E isso vai passar alguma hora. Contem comigo. Quem precisar de alguma coisa que eu não tenha que me deslocar nem aparecer pessoalmente, conte comigo. Vamos aqui se atualizando toda semana. O podcast vai continuar normal porque ele é digital. Vocês podem ouvir a qualquer momento, em qualquer lugar, sem ter contato com outras pessoas. Mas realmente essa era a coisa mais importante que eu tinha para compartilhar com vocês. Por isso que eu não fiz roteiro. Tô aqui falando direto. Só mesmo para anunciar que essa minha mudança foi adiada. Não temos ainda uma data. Mas eu vou casar, né? Que também é uma parte importante do processo. Então, gente, a última coisa que eu queria falar é que próxima semana eu vou fazer uma entrevista com as minhas amigas que moram na Europa. Uma delas está na França e a outra está na Espanha, que é aí o segundo país da Europa que está com o maior número de casos. Eles já estão com outras medidas preventivas bem diferentes. Então, quero bater esse papo com elas para entender o que está acontecendo lá, para entender como que está a vida delas nesse momento morando na Europa. Tenho outros amigos também que moram na Europa. Eu vou começar a conversar com essas pessoas. Vamos ter mais entrevistas, né? Porque agora eu vou ter que esperar eu ir para os Estados Unidos. Então, enquanto isso, vou entrevistando pessoas, falando sobre coronavírus, falando sobre outros assuntos também e principalmente trazendo aí a perspectiva dessas pessoas sobre morar nesses lugares, sobre como é viver em um outro lugar, que é isso que importa pra gente aqui também, né não? Dito isso, quero finalizar desejando que todos fiquem bem, se protejam, protejam as pessoas que vocês amam. E é isso, vamos passar por tudo isso juntos. Até mais, próxima semana tamo aí. Fui!